Também acompanhamos, nós, os mais antigos, a campanha pelas diretas já, infelizmente não aprovado no Congresso, e depois a eleição que levou à presidência da República Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves, tragicamente, não pôde tomar posse. José Sarney, então, foi o presidente da República por aquele período e, cumprindo a promessa assumida, convocou, por emenda constitucional, a Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988, que esse ano nós celebraremos 36 anos da Constituição, e com todas as suas circunstâncias e dificuldades e algumas atecnicalidades, foi a Constituição que fez a transição bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado democrático de direito. E que, ao longo desse período, como nós sempre gostamos de destacar, assegurou ao país 36 anos de estabilidade institucional. E esse é um fato que eu, ministro Alexandre, ministro Gilmar, todos nós que ensinamos direito constitucional, sempre gostamos de lembrar e enfatizar, porque a história do Brasil sempre fora a história da quebra da legalidade ou da tentativa de quebra da legalidade constitucional. Eu sempre gosto de lembrar, para que nós não exageremos a importância desse momento, que a história do Brasil recente, tivemos Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição de Getúlio Vargas em 45, Contragolpe preventivo do Marechal Lott para assegurar a posse do Juscelino Kubitschek, 2 tentativas de golpe contra Juscelino, Jacareacanga e Aragarças, veto dos ministros militares à posse de João Goulart em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, golpe militar de 64, prorrogação do mandato de Castelo Branco, cancelamento das eleições de 65, ato institucional número 5 de 68, golpe dentro do golpe com impedimento da posse de Pedro Aleixo em 1969, outorga da Constituição de 1969 pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, anos de chumbo do governo Médici, fechamento do Congresso Nacional por Geisel em 1977. Portanto, essa era a história do Brasil, uma história de quebras sucessivas da legalidade constitucional ou de tentativas de quebras da legalidade constitucional. E nós conseguimos, nesses 40 anos, percorrer todos os ciclos do atraso e, apesar de um ou outro sobressalto mais recente, nós conseguimos preservar a institucionalidade. Nesse período, conquistamos estabilidade monetária e conseguimos uma expressiva inclusão social. Ainda não tivemos o crescimento econômico exponencial que nós precisamos para enfrentar a pobreza, caímos um pouco para trás em relação ao PIB, em contraste com Coreia do Sul, com Índia, com a própria China, mas precisamos recuperar algum tempo perdido. Mas esse é um momento de celebrar a transição democrática bem-sucedida brasileira e nós todos aqui no Supremo participamos desse processo ao longo do período, os ministros de ontem e de sempre, assegurando direitos fundamentais de mulheres, de afrodescendentes, de comunidade LGBTQIA+, de comunidades indígenas, de pessoas com deficiência. Esse foi um tribunal que esteve na trincheira do Estado de Direito e dos direitos fundamentais ao longo de todos esses anos e temos muitos motivos para nos orgulhar disso. Portanto, fica feito esse registro que considero um registro importante da transição democrática brasileira e nesse momento em que há, eu diria, uma certa escuridão no horizonte global, penso que nós, no Brasil, podemos ser uma luz que possa iluminar esses caminhos. Um país multicultural, multirracial, sem conflitos religiosos, com fronteiras consolidadas, com energia renovável. Penso que se nós conseguirmos superar um ou outro obstáculo com integridade, civilidade, idealismo e competência, eu acho que nós podemos ser a sensação do mundo. E com democracia, sempre.